Deus. Será que você pode se colocar de pé um pouquinho? Se coloque de pé um pouquinho. Nesse momento você adorou o Senhor, você louvou o Senhor, e agora é o momento de falar com Ele. Será que você pode fechar os seus olhos por alguns momentos? Eu não sei como foi o seu dia, o que você passou até aqui, mas saiba que a partir de agora, entregue o seu coração e o seu pensamento ao Senhor. Eu sei que temos passado por dias difíceis, muita gente aqui passou por dias difíceis por causa da chuva. Mas eu quero pedir para você nesse momento, deixar as frustrações, deixar as decepções, deixar tudo aquilo que te desanimou, que te entristeceu, e leve os seus pensamentos aos céus, porque é de lá que vem o teu socorro. Não há outro lugar que você possa olhar que venha o socorro, a não ser dos céus. Feche os seus olhos nesse momento. Oh Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu já estás aqui, Senhor, porque nós já sentimos a Tua presença, Pai. Aqui tem filhos e filhas, Pai, que vieram até a Tua casa para ouvir a Tua voz. Viemos aqui para Te cultuar, Senhor. Ah, Espírito Santo, Tu conhece cada coração, cada pessoa que entrou daquela porta para dentro, Pai. Tu sabes o que cada um daqui necessita, o que cada um daqui precisa, Senhor. Eu não tenho nada para dar se não vir de Ti, Senhor. Nós não temos nada a oferecer se não vem de Ti, Senhor. Quanto nós somos dependentes de Ti, da Tua voz, da Tua palavra, Senhor. Oh Jesus, por esses dias, corações aflitos, pensamento muitas vezes pesado durante a noite. E agora o que eu vou fazer? O que vamos fazer? E o Senhor está dizendo: filha, continue entregando a mim como você já fazia. Continue entregando a mim os seus dias como você sempre fez, pois eu tenho o melhor para cada um de vocês. O Senhor tem o melhor para ti, o Senhor tem o melhor para mim. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga amém. Diga que assim seja. Eu creio, Jesus. Eu creio nas Tuas promessas. Eu creio que não é o fim. Eu creio que embora, Senhor, a tempestade tenha batido na minha porta, embora os pensamentos tenham me afrontado, eu creio em Jesus. Eu creio no poder e na autoridade dEle. Se você crê, levante suas mãos aos céus como quem se rende ao Senhor. Levante suas mãos aos céus, diga: Senhor, eu me rendo a Ti nessa noite. Eu rendo o meu coração, o meu pensamento a Ti nessa noite. E nada vai tirar, Senhor, a minha atenção de Ti. Por mais que as lutas batam na porta, o Senhor me mostrava nessa tarde, enquanto eu preparava a palavra, pessoas com pensamentos como se tivesse trancado em gaiolas. Pensamentos muitas vezes frustrados, pensamento de suicídio, pensamento de desistir. E eu vim aqui nessa noite para dizer para você que o Senhor é a cura que nós precisamos. Que quando esses pensamentos vier, você manda esse pensamento embora, porque há poder no nome de Jesus. Foi dada autoridade sobre esse nome. Oh Espírito Santo de Deus, para onde nós iremos, Senhor? Para quem? Para quem nós iremos? E só Tu tens palavras de vida eterna. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que entrou aqui dentro. Que as suas expectativas estejam em Ti, Jesus, assim como a minha também tem. Assim como a minha também está em Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Pode se assentar. Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Tudo certinho com vocês? Amém? Hoje eu vim trazer uma palavra. O Senhor queimou meu coração com essa palavra já tem algum tempo. Já tem alguns anos atrás, mas o Senhor me fez lembrar dessa palavra.
E quando o Senhor falava comigo e eu meditava nela, o Senhor falava sobre pensamentos, sobre corações, estando aflito. E não é somente por causa dessa chuva. Havia pessoas que já estavam assim bem antes, porque essa palavra era para a semana passada. E o Senhor continuou a ministrar no meu coração durante essa semana, falando sobre corações aflitos, muitas vezes angustiados. E o Senhor falava assim: filha, diga para eles que é uma noite de cura. Que é uma noite de cura na sua mente e no seu coração. Que toda a ansiedade que tomou conta nesses últimos dias do teu coração, da tua mente, que toda a ansiedade que você já tem sofrido, e já não é de hoje, o Senhor, Ele quer dar um ponto, Ele quer dar um fim nisso. Você não nasceu para ficar sofrendo. Você não nasceu para ficar dependente de pensamentos intrusos que vêm na sua mente para te desanimar, que vem durante a noite fazendo você até perder o sono. E o Senhor me mostrava pessoas como se fosse realmente uma gaiola, e ali vários pensamentos. O Senhor disse: essa é a noite de libertar, essa é a noite de abrir essas gaiolas e dizer: foi para a liberdade que eu te libertei, foi para você ser livre, não foi para você ficar preso. E muitas vezes em pensamentos de coisas que foi falado lá atrás, palavras que foram ditas para você ainda na infância, que você recebeu, e é que até hoje você muitas vezes se vitimiza em cima dessas palavras, dizendo: eu sou assim porque meu pai e a minha mãe falaram. Você diz: eu sou assim porque a minha mãe me rejeitou, meu pai me abandonou. E o Senhor está dizendo assim: todos nós, escute o que eu vou falar aqui, todos nós, eu também, precisamos de cura. Precisamos de cura no nosso coração e na nossa alma. Porque se a nossa alma estiver doente, o nosso corpo não suporta. Se o nosso espírito estiver doente, o nosso corpo não suporta. Vem para o físico. Nós começamos a sentir no físico. Mas se a nossa alma estiver curada, que é onde fica o nosso sentimento, se nós dermos liberdade para o Senhor curar ali, você não tem noção do que o Senhor pode fazer. Porque Ele quer nos usar. Ele quer te curar para curar. Ele não quer curar alguém para que aquela pessoa fique sem fazer nada, não. Ele quer curar para curar. E eu quero convidar você, nesse momento, você que trouxe a Bíblia, aleluia. Vou pedir para a mídia, se puder colocar um fundinho aí. Um fundinho bem bacana aí para a gente. Lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 3, no versículo 36, capítulo 7, versículo 36. Aqui a gente vai ver Jesus fazendo uma cura em uma mulher. Todos nós precisamos de cura. E a gente vê ao longo ali da Bíblia, nas leituras, a gente vê como Jesus, quando Ele estava aqui na terra, quantas pessoas Ele curou. Ele curou enfermos de enfermidades físicas. Eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas antes de nós vir para a leitura. Fala sobre a cura do paralítico. Quem lembra do paralítico que foi trazido por alguns homens, pelos seus amigos, quando estava na maca? E eles tentaram entrar e levar aquele homem até Jesus, mas como estava muito cheio aquele lugar, eles decidiram descer ele pelo telhado para chegar até Jesus. E é interessante porque Jesus diz assim, isso fica lá em Lucas, tá? No capítulo 5, no versículo 17. Jesus, Ele olha para aquele homem e diz assim: seus pecados estão perdoados. E Jesus, Ele sabendo que ali havia fariseus, havia ali mestres e doutores da lei, e o que eles estavam pensando, a palavra de Deus diz, que Jesus sabia o que eles estavam pensando. E ali naquele momento eles pensavam assim: quem é esse que pode perdoar? Isso é uma blasfêmia contra Deus. E Jesus, sabendo o que ele estava pensando, olhou para eles e disse assim para eles, olhou para o paralítico e disse assim: levanta e anda. Mas antes disso, Jesus disse assim para eles, para que eles saibam que sobre mim há autoridade. Ele olhou para o paralítico e disse: levanta e anda. Porque a autoridade estava sobre Jesus, mas muitos que estavam ali duvidavam que ele tinha autoridade para perdoar. Então isso significa que existem pecados, que existem enfermidades, melhor, que existem enfermidades que causam pecado, que existem pecados, melhor, que causam enfermidades. Aleluia. E também temos aqui a cura do centurião.
A Bíblia fala assim que aquele centurião, ele tinha um servo a qual ele tinha um apreço muito grande por ele. Ele tinha um carinho muito grande pelo seu servo. E sabendo que Jesus estava pelas redondezas, ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus pedir para que Jesus curasse o seu servo. E ele diz assim, eu acho lindo porque ele diz assim: Senhor, com apenas uma palavra, se o Senhor falar apenas uma palavra, o meu servo será curado. Apenas uma palavra, olha a fé desse homem. Ele disse assim: eu não sou digno de estar sobre o mesmo teto que o Senhor. Mas ele sabia a autoridade que estava em Jesus. E ele disse assim: eu sou centurião da guarda, e se eu digo para o meu servo ir, ele vai. Se eu digo para ele vir, ele vem. E se apenas o Senhor falar apenas uma palavra, eu sei que o meu servo será curado. E Jesus pega e diz assim, lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 5: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Aqui nós vemos mais uma cura. O servo estava à beira da morte, e Jesus ali a curou, apenas com uma palavra. E muitas vezes nós queremos ser tocados por alguém que tem um dom de cura, que tem um dom profético para nos curar. Muitas vezes nós ficamos esperando alguém nos chamar aqui na frente para orar por cura, quando o Senhor está dizendo assim: apenas uma palavra. Se você crê, eu digo apenas uma palavra e eu posso te curar, não importa qual é a enfermidade. Não importa. Eu creio, eu acredito. Eu e meu esposo, nós vivemos tempos de que nós precisávamos de cura aqui dentro, de curar nossa alma, de curar o nosso casamento. Mas nós também vimos cura, milagres dentro da nossa casa. Por tempo, eu perguntei para o Senhor assim: Senhor, será que eu não tive fé o suficiente para curar minha filha? Para quem não sabe, eu perdi o Senhor recolheu uma filha minha com 4 anos de idade. E durante anos aquilo martelava na minha cabeça. E sempre quando eu via pregação falando sobre fé, falando sobre cura, aquilo me machucava, porque era uma ferida que eu tinha aqui dentro, que precisava ser curado. Eu dizia: Senhor, eu sei que eu não sou capaz, a minha fé não foi capaz de curar. Todas as vezes que a gente buscou a Ti, não foi capaz de curar. E o Senhor não me respondeu, porque existe o tempo certo de Deus nos responder. E depois que passou passou mais de 5 anos, quando eu fui contar o meu testemunho pela primeira vez, o Senhor, Ele me deu a resposta. Ele disse assim: filha, a maior cura quem precisava era você. A minha filha está nos meus braços, mas a cura quem precisava era você. Você era ferida por dentro. E o Senhor começou a me mostrar quem eu era. As coisas, sabe aquelas coisas que você tem dentro de você, mas você não consegue ver? O Senhor começou a me mostrar quem eu era. E que aquela cura era preciso. Mas nós também já tivemos momentos de glória, de ver o Senhor restaurar. A Emily está aqui, 14 anos. E há 2 anos atrás, nós levamos ela para o médico. Muito mal, chegou lá no hospital, a médica diagnosticou ela com AVC ou meningite. Era um desses 2 diagnósticos que a gente tinha. E naquele momento em que eu e meu esposo recebemos essa notícia, você imagina, eu tinha recebido a notícia de uma filha que teve leucemia, o Senhor a levou, e de repente nós ouvimos a médica dizer isso para nós, que a nossa filha, a única menina que ficou com a gente, veio dizer que ela estava com suspeita de AVC ou de meningite. E ela isolou já aquela área, já mandou eu sair, já veio. E a Emily lá começou a ficar assim, totalmente fora de si. Ela não recebia comandos de ninguém. Ela não sabia como é que era o nome dela, ela não me reconhecia. E ela ficou naquele lugar ali chorando, desesperada. E de repente eu vi a enfermeira trazendo alguns tubos para entubar ela. Naquele momento foi tudo muito rápido. E eu me desesperei, eu e meu esposo. Aí tentaram chamar o helicóptero, não deu. Vieram com o SAMU. E ali foi falado: mãe, a tua filha está com esses 2 diagnósticos. Então é bom que vocês se preparem, que vocês sabem o que pode acontecer daqui até lá. Em Florianópolis, ela foi encaminhada para o infantil. Quando a gente chegou lá, eu e meu esposo, por mais que a gente tentasse nos controlar emocionalmente, mas o desespero tomou conta de nós. Mas eu sabia que havia na minha vida alguém que poderia curá-la, alguém que poderia tocá-la nela e que poderia reverter aquele quadro. E quando nós chegamos no hospital, eu lembro que uma pastora muito querida ligou para mim e disse assim: irmã, eu estava orando agora pela Emily. E o Espírito Santo me falou, ela bem otimista para mim. O Espírito Santo falou que vocês não vão ficar internada. Vocês vão vir para casa. Mas o que ela não sabia é que eu tinha acabado de fazer a internação da Emily. Eu estava com o papel de internação. E eu disse: Senhor, eu só tenho agora somente crente
Eu só tenho que agora botar a minha fé em ação e crer que o Senhor vai fazer algo. Se o Senhor falou para ela, não importa se eu estou com esse papel na mão, o Senhor vai curar e nós vamos vir para casa, nós não vamos ficar internados. E naquele dia, foi isso, aconteceu, era meio-dia, não me lembro qual bem certo dia, mas foi meio-dia, até a noite eles foram, fizeram tudo em exame dela, e eu via o Senhor revertendo aquele quadro. O que era para ser um AVC não era, o que era para ser meningite não era. Em menos de 24 horas nós estávamos na nossa casa. Será que você pode aplaudir o Senhor por esse milagre? Eu não deixei de crer, eu não deixei de acreditar que o Senhor continua fazendo cura, que o Senhor continua fazendo milagre. Nós temos que crer. Não é porque deu errado para você em algum momento que você tem que deixar de crer que o Senhor agora não faz mais milagre. O Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, Ele está vivo. Ele não está pregado no madeira, Ele está vivo. E é isso que nós temos que crer. Por mais que eu e meu esposo ficamos desesperados, eu acreditei na cura. Senhor, eu creio na tua cura. Eu creio, não importa o que os médicos falaram, não importa esse papel que está dizendo, eu creio na tua cura. E sabe o que acontece? Sempre quando vem um milagre, sempre quando Deus faz uma cura, sempre quando Deus faz um milagre na nossa vida, sempre vai ter aqueles que vão chegar e vão dizer assim: não, é porque não era. Não foi assim? Quando Deus ressuscitou Lázaro, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, tentaram matar, ele foi perseguido, tentando destruir aquele milagre. É assim que acontece. Quando Deus faz alguma coisa, quando Jesus faz alguma coisa, sempre vai vir um enviado do inimigo para dizer que não era. E houve pessoas tentando abalar minha fé, dizendo assim: não foi cura. É porque ela teve uma crise de ansiedade, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas eu criei no que o Senhor tinha feito na vida dela. E nada vai apagar esse testemunho, porque nós vivemos esse testemunho. Eu quero dizer algo para você. Uma semana antes disso acontecer, eu disse para o Senhor, de joelho no meu quarto: Espírito Santo, eu quero viver os teus milagres. Então tome cuidado com a sua oração, porque para viver um milagre muitas vezes vai vir enfermidade. Para Deus muitas vezes fazer um milagre vai acontecer algo. E eu disse: Senhor, eu quero viver um milagre, eu quero viver os testemunhos que o Senhor tem para mim. Como é que vai gerar um testemunho, gente? É obrigado a acontecer alguma coisa. Para gerar um testemunho, o testemunho dói. O testemunho, ele machuca. Se nós não estivermos nosso pensamento em Cristo, nós corremos o risco de sair da presença do Senhor. E eu quero falar sobre mais uma mulher que diz, lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 25, fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Mais uma cura que Jesus fez sobre essa mulher. A Bíblia conta que ele estava ali, todo mundo querendo tocar em Jesus, e todo mundo tocava, aquela multidão. Mas ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na orla do vestido, na orla do manto, eu serei curada. Mais uma fé que nos demonstra, mais uma mulher de fé. E ela foi, a Bíblia conta que ela foi, e ela com esse pensamento. Quantos de nós chegamos à igreja com esse tipo de pensamento? Quantos de nós estamos em casa e dizemos: Senhor, eu vou pela igreja pela última vez. Se o Senhor não me responder, eu não vou mais. Senhor, eu vou na igreja, porque eu sei que o Senhor não vai falar mesmo, eu vou só por ir. Não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que nós venhamos aqui para cultuar a Ele. O culto é para Ele, não é para nós, gente. O culto é para Ele. Quando nós tiver esse entendimento de que cultuar a Deus não é para nós, tudo muda. Não importa quem vai estar pregando, não importa quem vai estar no louvor, não importa quem vai estar na porta. Nós sabemos que a palavra é a mesma, a palavra é viva, a palavra é vida. E é ela que nos liberta, é a palavra. E ela não volta vazia. A palavra de Deus não fica no vento. Ela não é liberada aqui para ficar voando, não. Tem um lugar certo para ir, que é nos nossos corações. Tem um lugar certo para ir. E Jesus diz assim para ela: filha, a sua fé a curou. Quantas vezes nós estamos com a nossa fé lá embaixo? Quantas vezes nós não temos fé? E a gente lê até em Efésios falando, né, sobre o escudo da fé. Só ler e falar não adianta, nós temos que praticar. O capacete da salvação, quando a gente fala, não é somente falado, nós temos que realmente entender aqui. Ter a alegria da salvação. Entender que independente das circunstâncias, nós temos a alegria da salvação, que aqui não é eterno.
Eu vejo muita gente vivendo aqui como se aqui fosse eterno. Pessoas, eu já ouvi de pessoas dizer, quando fala Jesus vai voltar, não, Jesus não pode voltar agora, eu não casei ainda. Não, eu não posso, Jesus não pode voltar agora, eu quero ter minha casa. Os nossos pensamentos estão ainda nas coisas terrenas. Os nossos sentimentos estão em coisas terrenas. Quem aqui está ansioso pela volta de Jesus? Eu estou, porque eu tenho um motivo para estar lá. Eu quero estar lá adorando ao Senhor. Se você não tem motivo, comece a ter esse motivo. Largue, sabe, essas falas que muita da gente ouve e a gente mesmo fala, porque eu mesmo falava isso. Não, Jesus não pode voltar agora porque eu não tive minha casa ainda. Não, Jesus não pode voltar agora porque eu não conquistei isso, aquilo, outro. Nós estamos tentando conquistar enquanto Jesus está às portas. E muitas vezes ele acaba ali adiando a sua vinda para ainda para alcançar aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas. Aonde está o seu coração? Aonde está a sua mente? Nessa noite eu vim dizer para você, aonde está o teu coração e a tua mente? Será que realmente, eu digo isso para mim todos os dias, Senhor, eu quero estar preparada para a volta. Eu quero estar preparada. Mas enquanto o Senhor não vem, eu quero ser usada. E eu quero ser ousada pela tua palavra. Você que está aqui hoje, que você possa ter esse pensamento em Cristo de entender isso. Que Jesus está à porta. E independente do que aconteça, Ele vai voltar. Isso é inevitável. Quem acredita ou não, Ele vai voltar. Aleluia. E a gente vê aqui esses três exemplos. É claro que tem muito mais exemplos que a gente vê, né? Muito mais exemplos da cura que Jesus fez. Mas essa cura que Jesus fez para essa mulher, e eu acho lindo que está lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 30 e 36. Se você tem sua Bíblia. Capítulo 7, versículo 36. Aqui não vai falar o nome dessa mulher. Mas o título é dado como Jesus é ungido por uma pecadora. Aqui não fala o nome, não fala o pecado dela. Mas fala da atitude que ela teve. E quando eu estava meditando nessa palavra alguns anos atrás, e essa palavra ela queima no meu coração de um jeito, porque muitas vezes nós chegamos até a Jesus esperando algo. Essa mulher ela levou o que ela tinha. E diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, os fariseus que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que é um tipo de mulher, e ela é uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre, disse ele. 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se à mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que perdoa pecado? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Oh, aleluia. Eu acho linda essa passagem, porque ela não se importou com quem estava na casa. Ali a Bíblia fala que tinha fariseus ali, ela não se importou. Ela simplesmente soube que Jesus estava ali.
E isso para ela bastou. Ela entrou naquela casa. Eu fico imaginando ela entrando naquela casa com aquele vaso de alabastro, com perfume. Imagine a dor daquela mulher, a ponto de lavar os pés de Jesus com lágrimas. Eu fico imaginando a dor que ela carregava, a cura que ela precisava. Não era uma cura física, mas era uma cura na alma. Talvez ela foi rejeitada, talvez não, eu creio que ela foi rejeitada pela sociedade, porque eles falavam, se esse homem fosse realmente profeta, saberia que quem toca ele é uma pecadora. Ela era conhecida na cidade como uma pecadora, como alguém que pecou, como alguém que errou. E por mais que aquelas pessoas estivessem ali, não davam nada por ela. Jesus a viu. Ela foi até Jesus. Quantos aqui estão dispostos de ir até os pés de Jesus e fazer como essa mulher? Mas sabe qual é o nosso problema? É quando, se fosse nos dias de hoje, nós faríamos ao contrário. Nós se sentiria rejeitado pela sociedade, pelas pessoas. E nem na igreja nós iríamos mais. Nós nos ficava isolado em casa, para não ter contato com ninguém. E eu quero falar com vocês sobre isso. Eu quero falar com vocês sobre algo bem interessante e que isso é falado nos cursos de terapeuta. Eu fiz um curso e é falado sobre isso e como isso é importante a gente saber, a gente conhecer aonde está a ferida para que venha a cura. Só que a gente tem que ir no lugar certo, que é nos pés de Jesus. Não existe livro nenhum que possa nos curar se não for a palavra. Não existe livro que possa nos curar se não for a palavra de Deus, se não for ir até os pés de Cristo. E a primeira ferida que eu quero falar com você é a ferida da rejeição. E isso nos leva a nos isolar de pessoas, de dizer assim, eu não vou mais na igreja porque a igreja me feriu, porque eu me sinto ferido. Então deixa eu falar algo para você. A igreja não fere ninguém. Jesus não fere ninguém. O que nos fere são pessoas. É diferente. A igreja não fere, o que fere são pessoas. Pessoas que foram feridas, que foram machucadas, elas ferem, elas machucam. E eu passei por isso. E eu vejo muitas pessoas dizendo isso. Não, eu não vou na igreja porque eu me feri lá na igreja. Mas a gente acaba esquecendo, gente, que nós somos seres humanos, assim como eu sou propício a errar, você também. Nós nos esquecemos que aqui dentro, muitas vezes dentro da igreja, pode ter alguém que vai falar alguma coisa, mas no trabalho também vai ter alguém contra você que vai falar alguma coisa. Porque aqui é um lugar de cura. Aqui é um hospital onde a gente vem ferido, mas não pode sair ferido, tem que sair daqui curado. Entregar o nosso coração ao Senhor. Você não deixa de trabalhar porque alguém lá dentro te ofendeu, te machucou. Mas nós queremos botar a culpa em Deus, dizer não, eu não vou mais lá porque lá não tem Deus, gente. Eu acho que é tempo de nós buscarmos mais ao Senhor e continuar olhando para o céu, continuar olhando com o nosso foco em Cristo, esquecer, sabe, quem feriu, quem falou, porque o Senhor nos vê, o Senhor que nos enxerga. Lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 3, se puder botar aí no telão. Diz assim, ali está falando sobre Jesus, diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Antes de você ser desprezado ou rejeitado, Jesus foi primeiro, tá bom? A gente esquece disso. Nós queremos levar o nosso orgulho, o nosso ego, porque a gente tem que descobrir a raiz, o que está acontecendo. Por que você se sente hoje com esse sentimento de que quer que as pessoas sintam dó da rejeição que você sofreu? O Senhor não te chamou não para ser vítima. O Senhor te escolheu, te chamou para poder curar, para poder levar a palavra dEle, para contar testemunho, e não para se vitimizar muitas vezes. Às vezes a gente faz isso, e a gente não se dá conta, mas a gente faz. Aleluia, glória a Deus. E deixa eu virar aqui.
A rejeição, muitas vezes, ela pode vir pelo esposo, muitas vezes pela esposa, muitas vezes vem do pai, da mãe. Muitas vezes você foi abandonado, você foi rejeitado na infância. Você se sentiu rejeitado por uma professora. E isso pode ter causado na tua vida um estrago. Porque eu já ouvi casos de pessoas dizer que a professora disse: você não vai ser nada. Olha, menino, como você é burro. E coloca aquilo na cabeça acreditando. Se acaso o seu filho ou sua filha passar por isso na escola, não permita que essas palavras estejam no coração delas. Repreenda no nome de Jesus. Repreenda isso. Não permita que essas pessoas venham com palavras de maldição para sua casa, para os seus filhos. O Senhor te chamou para ser cura. O Senhor te chamou para libertar. Mas primeiro nós precisamos ser curados. Aleluia. O segundo tópico aqui é sobre a ferida do abandono. A sensação muitas vezes de ser deixado para trás, ou de não ter apoio, de se sentir muitas vezes abandonado. Quem nunca se sentiu aqui abandonado? Eu já. Mas Jesus me curou, porque eu entendi. E aí há uma chave. Quando você entende aquele momento que você está passando, o Senhor te libera daquilo. Quando eu entendi que não era um abandono, mas que eu precisava passar por aquilo, porque não era o meu tempo, não era o momento, o Senhor me liberou daquilo. O Senhor me curou. Quando a gente entende que muitas vezes, porque fomos rejeitados, o porquê, o pra quê, é como se o Senhor nos abrisse para algo novo. E que nós entendêssemos que agora o nosso lugar não é mais de rejeição. Agora o nosso lugar é de ajudar quem foi rejeitado a se levantar desse mesmo lugar. E o abandono é a mesma coisa. Eu não sei você, mas muitas vezes a gente vê isso por aí, algo simples. Eu vou falar que é algo bem corriqueiro que acontece no nosso dia. Muitas vezes entramos lá nas redes sociais, no Instagram, nos stories. Aí ali começa a se ver os stories ali, aí vê o amigo lá. Poxa, foi pro churrasco, não me convidou. Você já se sentiu abandonado ali? Aí você vê sua família lá na pizzaria. Bah, a mãe não me convidou para ir, ó. É assim, ó, tem o filho preferido, ó. Ou vai dizer que nunca aconteceu? Aqui não acontece, né? Amém, glória a Deus. Isso é o que mais acontece dentro da família. De muitas vezes está lá, quando criança, começa por aí. Quando criança, de muitas vezes está a mãe colocar a jarra com suco no copo, e você tem que ficar brigando. Você mede os 2 copos para ver se um estava maior que o outro. Vai dizer que vocês nunca fizeram isso? Ou que a mãe vai lá, pega um pão, só tem aquela bolacha, e a mãe divide no meio. A gente ficava medindo ali com os irmãos, ainda mais quem tem mais irmãos, né? Ficava dividindo qual é a bolacha maior. Por que o dele foi maior e o meu não? Você já começa a se sentir rejeitado, já começa a se sentir abandonado. E vai criando uma raiz. A Bíblia fala sobre a raiz da amargura. Se existe uma raiz, provavelmente vai crescer e vai dar fruto. E você já imaginou qual é o fruto da amargura que pode vir? Que pode brotar dentro do nosso coração? Se existe uma raiz, é bom que a gente pegue isso, essa raiz, enquanto é cedo, e lance fora. Tudo que o inimigo quer é nos fazer se sentir abandonado, é nos fazer mesmo se sentir rejeitado, tudo que ele quer. Ele vem colocando na sua mente, dizendo: ó, você é abandonado, a tua mãe tem um filho preferido. Ó, você foi rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, você é sozinho, ninguém te ama. Mentira de Satanás. Isso é mentira. Porque Jesus, Ele não nos abandona. Lá em Isaías, no capítulo 49. Aleluia. Isaías, capítulo 49, 15. Colocou ali? Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho? Dá para colocar na tradução NVI? Aleluia. Isaías 49, 15. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Mentira de Satanás quando diz que você é um abandonado. Mentira de Satanás quando diz que você é um rejeitado pela sua família.
É mentira de Satanás quando ele vem com suas artimanhas dizendo: ninguém dá nada por você, eu não tenho apoio de ninguém. Se você ir na palavra, sempre vai ter uma palavra de libertação para nós. O Senhor, Ele não nos permite ficar nesse lugar. Ele nos dá a chave, mas muitas vezes o que acontece é que nós nos distraímos no meio do caminho. Nós queremos ficar mais no sentimento, na dor, do que buscar a cura. E quando o Senhor está dizendo: filha, eu sou a cura, eu posso curar, não há rejeição, não há abandono, que Ele não possa chegar e dizer: eu sou o teu pai e eu vim aqui para te libertar. Eu estive contigo desde o ventre. A palavra de Deus diz assim, que Ele nos gerou, que Ele nos viu como foi formado, Ele nos formou. Ainda Ele formou nossos ossos ali dentro do ventre. Como nós podemos dizer que nós somos rejeitados e porventura por algum momento fomos abandonados por alguém, quando o próprio Senhor diz isso, que Ele não se esqueceu de nós. Ele tem escrito na palma da mão dele o nosso nome. Ele tem escrito na palma da mão dele os nossos dias. Muitas vezes a gente escreve um número de telefone na palma da mão, não escreve? Para não esquecer, escreve algum recado. Quando não tem papel a gente escreve. Sabe qual é a diferença? É que ela se apaga, mas a mão do Senhor não se apaga. Você está gravado na mão dele todos os dias. E se você chegar, ir para o seu secreto e dizer: Senhor, está doendo aqui, porque eu me sinto abandonado, eu me sinto rejeitado, o Senhor é aquele que vem com a cura. Não há outro lugar, não há quem nós podemos ir se não for na presença do Senhor. Esse sentimento que tem aqui, eu sofri muito com tudo isso, porque eu não queria ser curada. Eu queria ficar naquilo ali. Eu sou uma rejeitada mesmo, eu sou abandonada, porque lá em casa nós somos 7 irmãos. Imagine, eu sou a penúltima, depois de mim tem só mais uma. E é assim, né? A mãe vai esquecendo, né? É aquela coisa: o primeiro filho se afogar, dá tapa nas costas, leva até para o hospital. O segundo levanta o braço e o terceiro deixa que desafoga sozinho. É assim que a gente... Aí, imagine, né? Eu sendo quase lá a penúltima, então se vira. A gente cresceu assim. Aí a gente se sente menos amada. Desde criança, com pensamentos que vinha dizendo assim: você não é amada, foge de casa. Quem aqui nunca arrumou, quando era criança, arrumou sua bolsinha para sair de casa, para fugir? Eu me lembro que o meu filho mais velho tem 21 anos. Na época ele tinha uns 4 anos de idade. Ele disse: eu vou embora de casa. Ele foi lá, pegou uma sacolinha, botou um par de meia, um par de cueca dentro da bolsa e foi para dentro do carro. Ele pensou: eu vou fugir, mas eu vou de carro. Aí quando ele ouviu falar que eu e meu esposo ia sair, ele correu para dentro do carro e foi com a bolsinha de sacola. Aí hoje eu sei que isso, se não fosse tratado, isso talvez poderia gerar uma ferida muito grande. Nessa época a gente não era convertido, mas quando eu me converti, eu e meu esposo, nós sentamos com ele, nós pedimos perdão para ele. Porque por ele ser mais velho, ele passou toda aquela vida, sabe? Aquela vida imunda do pecado, de bebida, de balada, de sair. Nós precisamos colocar nossos filhos, a nossa família em alinhamento. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente pensa assim: não, eu oro, eu busco o Senhor, então não precisa, o Senhor faz o resto. Ele faz, mas se nós também fazemos a nossa parte, existe a nossa parte. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele mandou que tirasse a pedra do sepulcro. Ele mandou desenrolar a faixa. Jesus não foi lá fazer isso, Ele mandou alguém fazer. Mas ressuscitar foi com Ele. Então existe coisas na nossa vida que Jesus vai ressuscitar, mas existe outras coisas na nossa vida que é com nós, que nós precisamos fazer. Aleluia. A terceira, a ferida da injustiça. Muitas vezes a gente se sente usado, manipulado. Quer ver um exemplo aqui bem simples? E eu creio que todos aqui já passaram. Quem nunca aqui pensou assim: ah, o fulano só me procura quando precisa. Ah, o fulano só vem aqui em casa quando quer alguma coisa. Quer que eu te fale algo sobre isso, que é cura? Se sinta privilegiado, é isso aí. Se sinta no privilégio de ajudar alguém. Que se ele lembrou de você, ela lembrou de você no momento de angústia e de aflição, é porque ele te tem como um solucionador, como alguém que vai solucionar o problema, não como alguém que vai destruir. Se ela ou ele lembrou de você para orar e você diz assim: ah, não quer ir na igreja, mas fica procurando oração, é porque ele vê em você um homem, uma mulher de Deus. E isso é cura. Às vezes a gente deixa de ajudar as pessoas porque a gente faz isso. Só vem aqui em casa quando quer alguma coisa. E o Senhor falava isso porque o meu esposo tinha muito isso, sabe?
Ah, só vem aqui quando lembra da gente, só lembra quando quer alguma coisa. E o Senhor um dia falou: tem o privilégio de ajudar. Se eles estão vindo aqui é porque Ele lembrou de você. É porque viu em você algo que ninguém viu. De ajudar, de estender a mão. São palavras do nosso dia a dia, que o Senhor Ele vai alinhando, Ele vai colocando em ordem. Nós precisamos lançar fora esses pensamentos. Muitas vezes de recolher a mão e não ajudar, porque a pessoa só vem quando precisa. Eu sei que às vezes se torna chato isso. Mas se vem, não negue ajuda. Não negue ajuda a quem pede. Aleluia. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 25. Ainda sobre a injustiça. A Bíblia diz assim: quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Muitas vezes a gente se sente injustiçado. Mas provavelmente nós já cometemos injustiça com alguém. Não sou eu que falo, é a palavra que está dizendo. É a própria palavra do Senhor que nos ensina isso. Nos alinha na palavra dele dizendo: quando você se sentir injustiçado, vai lá em Colossenses. Vai lá em Colossenses e lê. Provavelmente nós já fomos injustos com alguém. A palavra de Deus diz assim, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Que a nossa justiça não é como a justiça de Deus. A nossa verdade não é a mesma verdade de Cristo. Porque se acontece uma situação, nessa situação tem a verdade de um, a verdade do outro, mas tem a verdade de Cristo, que fica no meio. E a verdade dele é que prevalece. Aí a gente se sente injustiçado, porque eu estou na minha verdade. E ainda tem aqueles que digam, porque eu dizia isso, eu falo a verdade. Mas a nossa verdade não é de Cristo, a nossa verdade ofende as pessoas. A verdade que liberta é Cristo. Ele é a verdade. Ele é a própria verdade. A verdade não é só uma palavra, a verdade é Jesus. É Ele que liberta e que nos transforma. Aleluia. E o quarto ponto aqui que eu quero trazer para vocês é sobre a ferida da humilhação. Muitas vezes sentimos envergonhados, se sentimos humilhados por coisas, por situações que passamos, porque nós mesmos muitas vezes pedimos aquilo, nós mesmos fazemos aquilo. Aí a humilhação chega para nós. Aí nós também se sentimos injustiçados, uma coisa liga na outra. E às vezes a gente não se dá conta disso. Eu lembro de uma vez, de uma época, graças a Deus, há muitos anos atrás. Eu e meu esposo, nós comprávamos para poder manter a casa. Nós não estávamos ainda na presença do Senhor, estávamos desviados. E a gente passava muita situação difícil na área financeira, muita situação complicada. E até para fazer compra, nós comprávamos fiado no mercado. Ou melhor, né, para falar mais bonito, para marcar, a prazo. Para não falar mais bonito, né? E aquilo, chegou um momento que o Senhor falava para nós, e nós não estávamos na igreja. Mas o Senhor dizia para nós: chegou a hora de sair disso? Vocês estão se afundando? Só que eu não queria saber, e aquilo chegou a um ponto de Deus causar um desconforto tão grande ali para nós poder sair. Às vezes Deus está gerando desconforto na tua vida. Deus está gerando desconforto na tua casa e você não está entendendo. Você diz: Senhor, me ajuda. Estou devendo lá, quero pagar, me ajuda. E o Senhor está dizendo assim, o Senhor está começando a gerar desconforto para que você possa sair, porque eu saía de você. Deus não vai fazer cair do céu dinheiro não. Porque eu achava assim: não, Senhor, dá uma solução, nós temos que sair disso. Como é que não vamos sair? Porque era fazer uma compra, pagar aquela e tinha que fazer outra, porque daí não ia ter comida dentro de casa. Aí gerou esse desconforto, nós demos jeito, nós saímos para a honra e glória do Senhor Jesus. Às vezes o desconforto vem nos trazendo humilhação. Ele nos traz humilhação e a gente se sente humilhado. Aí tem quem diga assim, né? Os humilhados serão exaltados. Na Bíblia não diz isso, não. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, diz assim: portanto, humilhai-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Qual é a diferença de ser humilhado e de se humilhar? Há uma diferença. Quando você é humilhado,
Você se sentir humilhado, de você se humilhar. Quando você se humilha para Deus, o Senhor te exalta no tempo certo. O Senhor vai te curar no tempo certo. Aleluia. E o nosso último fala sobre a ferida da traição. Eu já estou terminando, tá, gente? Fala sobre a ferida da traição. Muitos se sentem traído pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa. Não digo só de questão de adultério, mas eu digo de traição. Muitas vezes você se sente traído por alguém. O Senhor, Ele continua sendo a cura. E a traição, Ele quebra princípios. Você perde total confiança naquela pessoa. Mas lá em 1 Coríntios, no versículo 11, no capítulo 23, a gente sempre lê isso nos dias de culto de ceia. Fala assim: na noite em que Jesus foi traído, Ele pegou o pão, Ele deu graça pelo pão. E ali Ele ceou com os discípulos. Na noite em que Jesus foi traído, Ele colocou uma toalha sobre Ele e foi lavar os pés dos discípulos. E nós, quando nos sentimos traídos, quando nós sentimos rejeitados, quando nós sentimos aflitos, nós não suportamos. Jesus passou por tudo isso. Jesus enfrentou tudo isso, enfrentou guerras piores que a nossa, mas nós não estamos preparados. Nós queremos ser parecido com Ele, mas nós não estamos preparados para passar o que Ele passou. Ah, Senhor, o nosso chamado em Ti, tudo aquilo que pode atrasar, Senhor, a nossa vida em Ti, Senhor. Nós queremos agora, Senhor, que caia por terra, no nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer na nossa vida aquilo que o Senhor um dia prometeu, aquilo que o Senhor já tem escrito para nós. Os nossos dias pertencem a Ti, Senhor. A nossa vida pertence a Ti, Jesus. Oh, aleluia. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome. Creia que há poder no nome de Jesus. Creia que esse nome pode te curar e te salvar. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? De Jesus.